Ser pequeno não significa necessariamente ser insignificante ou incapaz. Israel é uma nova prova dessa tese. Desde o seu nascimento, o país tem produzido um lote de armas impressionantes, variando de drones, tanques, mísseis a satélites e segurança cibernética. Sim, Israel tem se saído bem em termos de criação na indústria aeroespacial e de defesa. Mas como isso aconteceu? Como uma pequena nação de 8 milhões de pessoas se tornou uma superpotência militar de alta tecnologia? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. O fato de Israel ser um grande atuador no mercado global de armas não é uma novidade. Aqueles que desaprovavam o país encontraram uma fonte de ressentimento, enquanto aqueles que aprovam Israel acham que é uma fonte de empoderamento. Mas, quaisquer que sejam as preferências geopolíticas, compreender a indústria de armas israelense é entender o Estado de Israel. Quando o país passou a existir, seu exército consistia de milícias que mal tinham meios de fabricar munição para suas armas. O governo teve que importar armas de indústrias de defesas estabelecidas que muitas vezes eram feitas secretamente de forma ilegal. Esse arranjo funcionou bastante bem nos primeiros anos da construção do Estado, mas na década de 1970 as coisas mudaram. Israel cometeu um grave erro de cálculo geopolítico. Até então, a França tinha sido o principal fornecedor de armas para Israel, mas, por considerações políticas, os franceses decidiram ao contrário e cortaram com Israel, sem aviões de guerra sofisticados e nem tanques. Ao mesmo tempo, os soviéticos começaram a despejar grandes quantidades de armas sofisticadas nos Estados Árabes. Logo depois, uma guerra devastadora estourou. Israel ainda saiu vitorioso, mas a próxima rodada de hostilidade já estava sendo gerida. Mas o conflito revelou uma vulnerabilidade estratégica por parte dos israelenses, sua dependência de fornecedores militares estrangeiros. Se Israel sobreviveu às próximas décadas, foi porque fez algo diferente, e como nunca poderia se igualar aos árabes em termos de mão de obra, armamento e finanças, Israel poderia inovar ou desaparecer. Esse perigo iminente de aniquilação total foi uma fonte crucial de inspiração, aguçou a mente, e Israel acabou embarcando em um novo programa nacional para fomentar novas indústrias de defesa. Legisladores israelenses aproveitaram a tradição judaica para a bolsa de estudos e transferiram esses recursos humanos em pesquisa e desenvolvimento. Uma porção substancial do PIB foi dedicado a isso, mais do que qualquer outro país. Ao mesmo tempo, uma nova unidade militar conhecida como Projeto Talpiot foi criada, onde os recrutas tinham como tarefa observar e inovar. Os membros da Talpiot já haviam demonstrado excelentes habilidades acadêmicas e potencial científico de liderança. Eles foram selecionados e incorporados em cada ramo do exército israelense, da infantaria, artilharia, engenharia até inteligência aeroespacial. Os recrutas da Talpiot aprenderam as rotinas militares e depois ingressaram nos programas de pesquisa e desenvolvimento. Programas de treinamento semelhantes foram posteriormente criados para atrair novos talentos nas fileiras militares. Por exemplo, se estabeleceu um programa espacial que incentivou o emprego de veteranos em empresas de alta tecnologia e engenharia. Então, se você fizesse parte de uma tripulação de tanque, ou se você tivesse experiência em blindados de guerra, você seria encorajado a se juntar ao desenvolvimento de veículos de combate. Enquanto essas reformas estavam sendo implementadas, Israel fez algo bastante incomum. Demoliu a burocracia de divisão entre oficiais militares, cientistas e empresários. Como resultado, os militares foram capazes de se comunicar com rapidez e facilidade suas necessidades para legisladores, investidores e acadêmico. Essa estrita associação foi então aplicada dentro da própria hierarquia militar. Por exemplo, enquanto a maioria dos militares franzem a testa após a argumentação entre oficiais graduados, em Israel isso se tornou uma prática aceitável. Soldados juniores estavam livres para discutir com oficiais de alta patente, porque isso promovia a criatividade, desviando o pensamento do grupo. Até hoje,
essas reformas permanecem exclusivas do Estado de Israel e são quase impossíveis de replicar, porque nenhuma outra nação vive à beira da destruição. Nos anos seguintes, a indústria da engenharia de armas israelense provaria sua engenhosidade com base nas circunstâncias estratégicas e táticas. Por exemplo, em 1969, Israel não tinha inteligência sobre os deslocamentos militares do Egito no Suez. Então, pesquisadores israelenses desenvolveram um avião de brinquedo para longas horas de voo com a câmara acoplada. Foi o primeiro drone espião de uso militar e forneceu inteligência inestimável nas trincheiras egípcias construídas ao longo do canal de Suez. O sucesso daquele avião de brinquedo foi a base do sucesso da elite israelense de drones aéreos que conhecemos hoje, e os drones aéreos que se sucedem desempenhariam um papel decisivo nos conflitos com a Síria. Entretanto, mais ou menos ao mesmo tempo, Israel esteve em negociações com a Grã-Bretanha para adquirir um novo tipo de tanque de combate. O negócio estava perto de ser assinado, mas os britânicos recuaram no último momento. Como tal, Israel utilizou os recursos humanos de seus veteranos e projetou seu próprio tanque de guerra, o Merkavah, como ficou conhecido. Rodou apenas alguns anos e rapidamente tornou-se a marca registrada da indústria israelense de defesa. Outro avanço aconteceu em meados da década de 1970, quando os americanos forneceram aos israelenses novos métodos de vigilância por satélite. Porém, os sistemas não eram bons o suficiente. Sem profundidade estratégica, Israel precisava de imagens de satélite em tempo real. Então, deu-se ao início ao seu próprio satélite em 1988. O satélite Ofek-1 foi lançado em órbita e dessa forma, Israel tornou-se uma das poucas nações com capacidade de lançamento de satélites independentes, uma grande conquista para uma pequena nação. No entanto, o fator subjacente que acelerou a tecnologia israelense foi o apoio americano. Desde 1976, Israel é o maior receptor anual da ajuda externa dos Estados Unidos e, em 2001, essa ajuda totalizou impressionantes 81 bilhões de dólares. Se alguém fosse ajustar esse valor para os gastos anuais com defesa de Israel, significaria que quase um quarto do orçamento militar israelense foi e é efetivamente financiado pelos Estados Unidos. Esta ajuda foi crucial para o cultivo da indústria de armas israelenses. Os satélites de reconhecimento de Israel iriam desempenhar um papel fundamental durante a Guerra do Golfo na década de 1990. Enquanto o Iraque disparava salvos de mísseis contra Israel, isso abalou o establishment político-militar. Satélites israelenses podiam rastrear lançadores de mísseis hostis, mas como mísseis e foguetes se tornaram mais baratos, menores e mais facilmente disponíveis, o perigo veio não apenas de estados hostis, mas também de atores não estatais como o Hezbollah e o Hamas. No cenário da Guerra do Golfo, atores não estatais hostis estavam atirando dezenas de foguetes em Israel, uma destruição diária. Um novo tipo de defesa aérea era necessária para eliminar a ameaça completamente. Então, os israelenses pressionaram por um novo sistema de defesa e, em poucos anos, eles entregaram 3 novas armas: a cúpula de ferro, a flecha e a funda de Davi. Cada uma servia a um propósito tático diferente, mas juntas elas neutralizaram o perigo vindo de mísseis e foguetes, pelo menos em algumas quantidades. A supremacia tecnológica israelense de satélites e sistema de defesas antimísseis rapidamente se tornaram um nome familiar. Ironicamente, até mesmo a França, Grã-Bretanha e a América, que antes exportava armas com relutância para Israel, agora importavam com fervor os sistemas israelenses. A guerra está sempre mudando. Sempre que uma nova ameaça surge, uma nova arma é desenvolvida. A mais recente ameaça atual para Israel vem na forma de armas nucleares pelo Irã. Agora, para adquirir armas nucleares, os iranianos precisam enriquecer urânio, o que é feito por centrífugas. A partir de 2009, centrífugas iranianas começaram a funcionar mal uma após a outra. O culpado foi um vírus malicioso de computador chamado Stuxnet, um novo tipo de arma cibernética construída em conjunto pelos Estados Unidos e Israel. Stuxnet essencialmente sequestrava centrífugas iranianas, permitindo controlar e ajustar a velocidade dos motores da centrífuga até o ponto de ruptura. Sem disparar um único tiro, a nova arma de Israel conseguiu inviabilizar o programa nuclear do Irã. O ciberespaço
agora se tornou o mais recente ramo da guerra moderna, e desde o ataque da Stuxnet, Israel emergiu como líder em segurança cibernética. O salto de tecnologia produziu uma série de efeitos colaterais. Por um lado, as tecnologias militares de ponta também transformaram Israel em uma nação de startups. Leva tempo para que os avanços militares sejam transmitidos para aplicações civis, mas em Israel, esse processo é mais rápido devido à falta de burocracia que mencionamos anteriormente. Outro efeito colateral é chamado de diplomacia de armas. As nações que buscam adquirir armamento de ponta de Israel precisam atualizar seus laços diplomáticos e econômicos como uma pré-condição para obter acesso a essas armas. Essa diplomacia de armas permitiu a Israel estabelecer relações estratégicas nos lugares mais improváveis, que por sua vez fortaleceu sua geopolítica. Agora, se você quiser saber mais sobre a história da indústria de armas israelenses, eu recomendo fortemente The Weapon Wizards, de Yaakov Katz e Amir Bobot. Os autores desfrutam de um acesso incomparável ao complexo militar e industrial de Israel, e o livro deles tem destaques de cientistas, empresários e legisladores dentro e fora de Israel. Em conjunto com as reformas militares de Israel e programas das décadas de 1970 e 1980, transformaram progressivamente o país em um dos maiores exportadores de armas do mundo. Sua indústria multibilionária é o resultado da necessidade geopolítica. Quando você vive à beira da extinção, você precisa ser capaz de se adaptar mais rápido do que todo mundo. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.